nessa hora, ó Deus, realmente que o Senhor possa falar ao nosso coração, o Senhor possa, ó Deus, falar ao nosso espírito, ó Pai, dá-nos luz, dá-nos clareza, ó Pai, a respeito, ó Pai, das verdades espirituais da Tua palavra. Fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito, ó Pai, que nessa noite nós possamos ser cheios de fé, cheios da graça do Senhor, que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor. Levante as suas mãos, repita comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu quero receber mais e mais da Tua palavra. Dá-me da Tua luz. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Queridos, como eu tenho explicado para os irmãos, nós estamos estudando Isaías com a sequência que nós temos aí na nossa apostila de 4 volumes. Na aula passada, nós vimos o volume da repreensão e da promessa. E nesta aula de hoje, nós vamos ver o volume do Emanuel. Olha só, acompanhe comigo aqui no PowerPoint, para que você se recorde da divisão que nós temos usado aqui para o nosso estudo do livro de Isaías. Nós temos então o primeiro volume, que foi o volume da repreensão e da promessa, que nós então já vimos na aula anterior. E hoje nós vamos estar vendo o segundo volume do livro de Isaías, que nós chamamos do volume do Emanuel. Amém? Então nesse volume, como o próprio nome diz, nós vamos ver uma série de mensagens proféticas do profeta Isaías a respeito do Messias, a respeito do Senhor. Esse é o tom da veia profética nesses capítulos aqui que nós vamos estudar. Esses capítulos, eles estão aí na sua apostila, esse volume do Emanuel está aí na sua apostila, na página 17. Página 17. E ele vai compreender, na verdade, o estudo do capítulo 7 ao capítulo 12. Se você quiser anotar aí na frente do segundo volume, o volume do Emanuel, capítulo 7 ao capítulo 12, são então os capítulos que nós vamos estudar nesse dia, onde nós vamos estar vendo sobre esse volume do Emanuel. É importante nós entendermos um pouquinho desse contexto também histórico destes capítulos. Nós estamos aqui por volta de 735 a.C., e nós estamos aqui, na verdade, no ambiente da guerra Ciro-Efraimita. O que foi, na verdade, essa guerra? Foi, na verdade, uma coalizão entre, na verdade, o Reino do Norte e, na verdade, a Síria, chamada também de Arã, né, que se juntaram para ameaçar o Reino do Sul, para invadir Judá e chegaram a cercar, então, Jerusalém. Esse era o contexto aqui da época. E nós temos no Reino do Sul, o rei da época era o rei Acás. O rei Acás. E você vê, então, Isaías dando sequência ao seu ministério profético aqui, liberando uma palavra na vida de Acás, a qual nós podemos acompanhar a partir aí do capítulo 7 de Isaías. Abra a sua Bíblia comigo, nessa hora, em Isaías, capítulo 7. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, para que a gente possa ver com mais propriedade os princípios mais importantes desses 5 capítulos que nós vamos estudar hoje. Então, no início aqui do capítulo 7, você vê que o Senhor levanta Isaías para entregar uma mensagem a Acás. Olha só, preste atenção no versículo 3. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Tremendo isso aqui, não é verdade? Como que Deus, ele vai até Isaías, e ele fala com Isaías. E ele fala, olha, pega o seu filho, fica aí a sugestão do nome, né, para você colocar no seu filho, um nome bonito desse, né? Um resto volverá. Aleluia. Amém? Né? Mas enfim, então Deus fala com Isaías, e ele fala exatamente o que ele deve fazer. E ele fala mais, ele fala onde ele vai encontrar Acás. Que homem de Deus, que comunhão, que intimidade. Que nesses dias você possa ter esse desejo no seu coração. Que ao estudar aqui os profetas maiores, que ao estudar
a vida desses homens de Deus tremendos que foram Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel, que você possa nutrir no seu coração, nutrir no seu espírito, o desejo de ter essa intimidade, de ter essa conexão wireless com o Todo-Poderoso que eles tiveram, amém? Você realmente ter essa intimidade de até mesmo ouvir a voz do Senhor, e por isso eu quero que você cumpra aí o nosso trabalho de casa, amém? Do seu diário de oração, para que você desenvolva essa percepção espiritual para ouvir a voz de Deus. O profeta, ele precisa ouvir a voz de Deus. O profeta, ele precisa ouvir a direção do céu. Foi isso que aconteceu aqui com Isaías. Então Deus chega até ele e fala, olha, eu quero que você entregue uma mensagem a Acaz e ele está em tal lugar. Vá a tal lugar que você vai se encontrar com ele. E essa mensagem, então, que Isaías traz para Acaz, era a mensagem que Deus iria livrá-lo nessa guerra. De que nesta guerra, por mais temeroso que Acaz estava, ele iria ser livrado por Deus. E olha só o que nós observamos no versículo 10 aqui a 12. Leia comigo aí na sua Bíblia. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Interessante aqui essa passagem. Então, Isaías traz a mensagem a Acaz de que ele iria receber o livramento de Deus. E ele até mesmo diz ali ao rei que ele poderia pedir um sinal para Deus, que Deus iria usar ali o profeta para liberar um sinal na vida de Acaz, para que ele cresça, que ele não precisava temer, que ele não precisava buscar outros recursos, outras alianças, porque o livramento estava garantido por Deus. E ele então oferece ainda essa confirmação profética de um sinal. E qual que foi a reação de Acaz? Ele vira para o profeta e diz, não, de forma alguma eu vou tentar ao Senhor. Não, eu não pedirei um sinal, eu não quero tentar a Deus. Sabe, querido, é interessante que essa afirmação de Acaz, ela soa como piedade, ela soa como fé, ela soa como temor de Deus. Ela soa como espiritual. Então você vê aqui Acaz dizendo, não, eu não vou pedir sinal para Deus, eu não vou tentar a Deus. Parece muito espiritual. Mas, na verdade, Deus olha o coração. Deus olha por entre as palavras da sua boca. Deus não se impressiona com as palavras da sua boca, porque Ele conhece o seu coração, Ele enxerga o seu coração. E é o seu coração que impressiona ou não a Deus. E Deus, Ele viu por trás dessa aparente piedade de Acaz, na verdade Deus enxergou o que realmente estava, que era na verdade uma grande incredulidade. Na verdade Acaz, ele não pediu um sinal, porque ele não teve fé nem para pedir o sinal. Nem para isso Acaz teve fé. E você então vê aqui, ele sendo reprovado por Deus. Porque ele não teve fé para acreditar na palavra profética. Ele não teve fé para acreditar que o livramento que ele precisava viria de Deus. Unicamente de Deus. E ele se recusa a pedir um sinal. Porque se ele pedisse um sinal e o sinal desse certo, ele ia ficar mais mal ainda na foto, porque ele já tinha decidido não seguir ali o conselho do profeta. Sabe, querido, é terrível quando nós observamos essa incredulidade no coração das pessoas. Que essa incredulidade, ela nunca venha invadir o seu coração. Que você seja aquele que possa sempre valorizar a promessa de Deus. Que você seja sempre aquele que possa realmente se amparar, se firmar na palavra que Deus deu a você. Esse é o desejo de Deus. Mas aí nós continuamos, então, a partir do versículo 14, vendo qual que foi a reação de Deus e a reação de Isaías. E o versículo 14, acompanha comigo, diz o seguinte, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal.
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Lhe chamará Emanuel. Aleluia. Se acaso não quis um sinal, o Senhor disse, então eu vou dar um sinal para vocês. E aí Isaías entra nessa veia profética, nessa veia da profecia messiânica. E mais uma vez aqui nós observamos então a palavra profética a respeito do Messias que estaria por vir. A respeito do menino que estaria por nascer e queria então ser conhecido como Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Você vê mais uma referência disso lá, já agora no Novo Testamento, lá em Mateus 1. Deixe aí a sua Bíblia marcada em Isaías. Nós vamos abrir lá Mateus capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz o seguinte: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Como eu disse a você, Isaías é um dos profetas que é mais citado no Novo Testamento. Isso acontece devido à quantidade de palavras proféticas que ele emitiu em relação à vinda do Messias. Amém? Agora é interessante que essa palavra profética aqui de Isaías, capítulo 7, na verdade ela tem dois cumprimentos. É o que nós chamamos aí da lei da dupla referência, onde uma mesma palavra profética ela tem dois cumprimentos distintos. Um apontava para esse cumprimento um pouco mais distante, aí por volta de 700 anos após ali a palavra, que era evidentemente o nascimento do Senhor, o nascimento do Messias. Mas outro tinha um cumprimento mais imediato, que era justamente o filho que também Deus iria dar a Isaías, onde você vê aí na sequência, no capítulo 8, versículo 3, fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, pressa segura. Você vê que Isaías era bem original, né? Na verdade, ele era só obediente, amém? Ele simplesmente obedecia. Até o nome dos seus filhos, Deus é que falava, Deus é que dava. É interessante nós observarmos essa questão dos nomes aqui, em toda a Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Né? Como eu disse a você, o próprio nome de Isaías significa, né, aquele que salva, né, o Salvador. A respeito, já profetizando a respeito do seu chamado profético para profetizar a respeito da vinda do Messias. Então, cuidado quando você vai até mesmo colocar um nome no seu filho. Faça como Isaías, ouça de Deus, amém? Ouça de Deus, amém? Ouça e valorize o nome dos seus filhos. Mas, enfim, aqui nós observamos esses dois cumprimentos dessa palavra profética, com o nascimento do filho de Isaías e, evidentemente, com a vinda do Messias, com o nascimento do grande Emanuel, Deus conosco. Amém? E é interessante nós observarmos a autoridade também da palavra profética. Porque aqui na sequência, no versículo, ainda no capítulo 7, no versículo 15 e 16, ele diz o seguinte a respeito desse tempo profético. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Então aqui ele dá uma palavra profética para Acás, dizendo que hoje aqueles 2 reis que ele estava temendo, ou seja, o reino do norte e a Síria, na verdade, eles iriam ser assolados. E ele diz que antes que aquele menino completasse a idade de ter o discernimento entre o bem e o mal. Que idade era essa para o judeu? Era a idade por volta de 12 anos. Por volta de 12 anos. Então o profeta, ele libera uma palavra aqui, dizendo que antes que o seu filho completasse 12 anos, aqueles grandes reis que a casa estava amedrontado por causa deles, eles iriam ser completamente destruídos. E isso é exatamente o que acontece no decorrer da história. Exatamente 13 anos após essa palavra profética ter sido liberada por Isaías, né, um outro reino, a Síria, ela se levanta contra a Síria e contra o reino do norte e os destrói
completamente, respaldando mais uma vez aqui a autoridade profética do profeta Isaías, respaldando aqui a palavra profética que saiu da sua boca. Amém? Mas Acaz, infelizmente, ele não se amparou nessa palavra. O que ele fez ao invés disso? Acaz, infelizmente, ao invés de se amparar na segurança do Senhor, ele buscou, na verdade, o amparo do homem. Ele buscou o amparo do homem. No capítulo 8, você vê qual foi a atitude de Acaz. Ele procurou, na verdade, fazer uma aliança com a Assíria. E ao fazer essa aliança com a Assíria, ele, na verdade, confiou mais em homens do que em Deus. Confiou mais em homens do que em Deus. Querido, essa é uma mensagem muito importante para mim e para você. Em quem você coloca a sua confiança? Em quem você tem colocado a sua confiança, meu filho? Em quem você tem realmente depositado a sua confiança? Muitas vezes, querida, a nossa confiança, ela está amparada em tantas coisas, mas ela não está amparada em Deus. Ela não está amparada numa palavra de Deus. Querida, eu quero te exortar em amor durante esta aula e dizer para você que a sua confiança, ela tem que ser o Senhor. Amém? Mas quantas vezes nós colocamos a nossa confiança no recurso financeiro que temos? Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança em pessoas próximas a nós? Quantas vezes nós colocamos a nossa confiança em outras coisas? É aquela famosa ilustração de uma agência missionária que chega até 2 missionários e fala para eles o seguinte: 2 missionários brasileiros, chega até um deles e diz: olha, nós escolhemos você para você ir para a China. E você vai ser o nosso missionário na China. E tem uma coisa interessante dessa missão, é que um empresário chinês adotou essa missão, e você vai chegar lá com um cartão de crédito ilimitado, e você vai poder gastar o que você precisar, você vai poder contratar intérpretes, você vai poder alugar prédios, você vai poder ter programa de televisão, você vai ter recursos ilimitados. Esse missionário é bem capaz dele dar um glória a Deus, dar um pulo de alegria e falar: Deus é fiel, aleluia. E ele vai então para essa missão cheio de fé no empresário, cheio de fé no cartão de crédito, cheio de fé nos recursos ilimitados que teoricamente estão à disposição dele. Mas se essa mesma agência missionária chega para um outro missionário brasileiro e diz para ele o seguinte: olha, nós estávamos orando e Deus falou ao nosso coração. E Deus falou conosco que Ele tem uma missão para você. Ele tem um chamado na sua vida. E Ele quer fazer uma obra através de você na China. E nós vamos te enviar para a China semana que vem. Mas, infelizmente, a nossa missão, ela está sem recursos. Nós não esperávamos por a abertura desse campo nesse momento. Então, você vai ter que ir pela fé. Você vai até lá e nós vamos então mandar você até lá e daqui a 1 ano nós vamos lá visitar você. Deus te abençoe. Aleluia. Qual que é a atitude desse missionário? Com certeza é capaz ele se prostrar de joelho, falar: Deus, o que eu fiz para merecer isso? Sabe, que Deus nos livre. Que Deus nos livre de colocar a nossa confiança nos homens. Que Deus nos livre de colocar a nossa confiança no dinheiro. Que Deus nos livre, que a nossa confiança esteja no Senhor. Deus te chamou? Deus tem um chamado na sua vida? Coloca a sua confiança no Senhor. Coloca a sua confiança no Senhor. Não faça como Acaz. Não decida confiar mais nos homens do que em Deus. Essa é a grande lição aqui do capítulo 8 para nós. Essa é a grande lição do capítulo 8. E você observa aqui que no capítulo 8, então, o Senhor acaba dando, então, uma lição a Acaz. Como que ele faz essa lição? Ele faz com que a Assíria acabe se levantando contra Acaz e venha para destruí-lo, na verdade, venha para discipliná-lo, aliás. A partir do versículo 1 aí até o versículo 10, você vê, então, na verdade, esse alerta de Deus, primeiramente. Primeiramente, o alerta do Senhor, mostrando que Acaz, ele decidiu
colocar sua confiança no lugar errado. Olha só o versículo 5 do capítulo 8. Falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, os dois reis aí da Síria e do reino do norte, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, simbolizando o quê? Fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Então aqui se tem um alerta de Deus, porque você decidiu colocar sua confiança em homens e não em Deus. Então esse que você achou que seria a sua confiança, eu vou incitá-lo para que ele venha contra você. Para que ele venha contra você como uma torrente de águas e varra você da terra. Sabe, querido, esse é, na verdade, aí o grande conselho de Deus. Nós temos que nos amparar no Senhor, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando a calamidade bate à nossa porta, o nosso refúgio tem que ser o Senhor. Nosso refúgio precisa ser o Senhor. Infelizmente não foi isso que Acás fez. E é por isso que ele é tremendamente aí censurado por Deus. Censurado pelo Senhor. Vamos avançar aqui no capítulo 9. No capítulo 9, nós observamos aí, mais uma vez, a profecia a respeito do Senhor. Eu quero ressaltar aqui algumas partes, então, onde há essa mensagem profética em relação ao Messias. Para que você possa ter essa clareza, né, de que Isaías foi esse profeta messiânico. Foi este que foi levantado pelo Senhor, não só para profetizar a Judá, não só para profetizar as nações aqui da sua época, mas foi muito além. O ministério profético de Isaías foi muito além. Ele profetizou a respeito da vinda do Messias. Ele profetizou a respeito da salvação. Ele profetizou a respeito do reino de Deus que está por vir ainda. A respeito da segunda vinda do Messias. Aqui, mais uma vez, nós temos então essa palavra profética. No capítulo 9, versículo 1 e 2. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia. Vamos ver mais uma vez essa citação de Isaías no Novo Testamento, em Mateus 4. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 4. Mateus capítulo 4, versículo 12 a 16. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Aleluia. Que cumprimento profético tremendo. Que cumprimento profético tremendo. Que homem de Deus tremendo foi Isaías. Que visão clara. Que ouvido claro, que ouvido profético que ele teve para proferir tantas verdades espirituais que estariam por vir anos e anos e anos, até mesmo após a sua vida. Pouco já na sequência aí do capítulo 9, você vê Isaías profetizando agora
a respeito da segunda vinda do Senhor, a respeito do estabelecimento do reino messiânico. Olha só aí versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E aqui você vê então uma passagem tremenda, Se você observar aí na sua apostila, na página 18 e 19, nós temos aqui então estes tremendos nomes do Senhor. E aqui Isaías o chama de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. E é interessante ele dizer que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse foi Jesus. Esse foi Jesus, um menino que nos nasceu. Esse foi Jesus que nasceu da Virgem. Um menino nos nasceu. Mas Jesus também foi um filho que se nos deu. Ele também foi o filho que foi dado por Deus. Ele foi o filho que foi dado a nós pelo Pai. Ele foi o filho que foi ofertado como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como esse sacrifício eterno que nos trouxe verdadeiramente a paz. Sabe, querido, aqui em Isaías, ao falar profeticamente sobre o Messias, nós vamos ver sobre os sofrimentos do Messias, ali no capítulo 53, sobre o grande desafio de responder ao Pai, nesse chamado de ir para a cruz. Mas, às vezes, nós somos tão, na verdade, pequenos ao enxergar o que o Senhor fez por nós, o que Deus fez por nós. Às vezes nós assistimos, na verdade, aquele filme da Paixão de Cristo, e nós, muitas vezes, nos chocamos com aquela violência, nos chocamos com o sofrimento ali do Senhor ao ir para a cruz. E realmente foi um sofrimento terrível, naturalmente falando. Mas o maior sofrimento foi carregar sobre si todo o pecado da humanidade. Mas, honestamente, há um outro sofrimento que às vezes nós não pensamos nele. Foi o sofrimento de abrir mão da glória. Abrir mão da glória. O Senhor era esse Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor era esse Deus tremendo, ilimitado, sem começo e nem fim. Agora esse Deus tremendo, esse Deus ali da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse filho decide obedecer ao Pai, é enviado, é nos dado pelo Pai. Agora você já parou para pensar o que é Deus se tornar homem? O que é Deus se reduzir a tal ponto de virar um mísero homem? Um mísero homem. Querido, se nós pudéssemos aqui fazer uma ilustração, nós poderíamos dizer que é como se eu chegasse até você e falasse para você o seguinte: olha, eu tenho uma missão para você. Você precisa salvar uma pessoa ali da sua família. Mas para você salvar essa pessoa da sua família, há um cientista que está fazendo um desenvolvimento de uma pesquisa com células-tronco embrionárias e ele precisa, na verdade, fazer um experimento único com você. Ele desenvolveu um sistema que ele vai injetar em você uma substância
e você vai virar uma lesma. Você vai virar um caramujo. E ao virar um caramujo, depois ele vai retirar outra substância de você, e através dessa substância ele vai conseguir salvar o seu parente, o seu ente querido. Mas só que tem um problema. Infelizmente, esse cientista ele só desenvolveu aí o processo de ida, mas não de volta. E você vai ter que viver como um caramujo o resto da sua vida. Ou, vamos dizer, você vai ter que viver como um caramujo durante 33 anos. Você teria disposição para se tornar uma lesma durante 33 anos? Um animal inanimado, um animal ali sem raciocínio, um animal que anda com dificuldade, né, ali para chegar em algum lugar, com muita paciência. Você que às vezes é tão rápido, você que é tão apressado para cumprir o propósito de Deus, você teria coragem de viver 33 anos como uma lesma para salvar a vida de alguém? Sabe, querido, de certa maneira, foi muito mais do que isso que Deus fez por nós. Foi muito mais do que isso. Porque essa ilustração, por pior que ela possa parecer aos nossos olhos, ela ainda é completamente limitada. Completamente limitada. Completamente. Porque a distância entre o homem e uma lesma, ela é muito menor do que a distância entre Deus e um homem. E o Senhor veio à terra como homem. Ele se fez homem. Ele abriu mão da sua glória por amor a nós. E por isso, então, ele é chamado aqui em Isaías. De quê? Vamos recordar aqui. Você pode ver na sua apostila. Olha aqui comigo no nosso PowerPoint também. Por isso ele é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, aleluia, Príncipe da paz, Príncipe da paz. Querido, esses são alguns dos nomes do Senhor. Esses são alguns dos nomes aos quais nós podemos, na verdade, chamar o Senhor. Ele é esse maravilhoso conselheiro. Ele é esse Deus forte. Ele é esse Pai da eternidade. Pai da eternidade, porque ele já existia antes da eternidade. Ele é este Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é esse príncipe da paz. Somente no seu reinado o homem conhecerá realmente a perfeita paz. A paz duradoura, a paz verdadeira. Somente quando o homem se entrega ao Senhor e recebe a Cristo e nasce de novo, é que ele experimenta a paz dentro de si. Sabe, querido, o Senhor é esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quero te perguntar algo. Você tem desfrutado dessa natureza de Deus? Você tem enxergado o Senhor assim como Ele é? Você o tem enxergado como Ele é? Você tem visto essa grandeza de Deus, essa onipotência do Senhor? Você tem visto isso? Lembre-se que Isaías, no capítulo 6, ele teve essa visão do Senhor. Um homem chamado por Deus, ele precisa ter a visão do Senhor. Ele precisa ter revelação dos atributos de Deus. Ele precisa ter revelação da natureza de Deus, da extensão do Senhor. E quando nós temos essa revelação, a expressão e a promessa, não temas, porque eu sou contigo, ela ganha outra dimensão para nós. Ela ganha outro significado para nós. Feche os seus olhos, sentado como você está. Diga comigo, o Senhor Deus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz,
príncipe da paz. Que nesses dias, querido, seus olhos sejam abertos para ter revelação deste que é o príncipe da paz. Deste que é o príncipe da paz. Amém? No capítulo 10, dando sequência aí nesse grupo de capítulos que estamos estudando hoje. No capítulo 10, nós observamos que a soberania de Deus, ela é delimitada aqui em muitos momentos. Não só em Isaías, mas como em todos esses profetas. Quero que você preste atenção nisso, amém? Quem sabe isso não pode cair na prova. Preste atenção. Quais são as grandes mensagens do livro de Isaías? Existem grandes mensagens no livro de Isaías. Algumas estão aí na sua apostila. Outras eu gostaria de desafiar você, ao ler alguns desses capítulos que nós estamos estudando, a você testificar e sondar essas grandes mensagens deste homem de Deus e destes homens de Deus que nós vamos estudar. Uma delas é a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Cutuca o irmão aí que está do seu lado, fala, Deus é soberano. Deus é soberano na sua vida. Essa é uma tônica comum aqui na vida e na mensagem dos profetas. Nós vemos essa soberania de Deus uma vez que ele, então, para disciplinar o seu povo, levanta a Assíria. Levanta a Assíria, então, para vir como uma disciplina de Deus, para exercer o juízo de Deus ali sobre o seu povo. Mas é interessante que nós observamos que a Assíria, no capítulo 10 você observa isso, que a Assíria ela foi desmedida nessa tarefa. Ela passou na frente de Deus em certo aspecto. Ela não só disciplinou, mas ela acabou destruindo. Essa não era, então, aí a extensão da disciplina de Deus. E por causa disso, o Senhor se levanta, então, agora contra a Assíria. Olha só o que diz aí no versículo 7. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Os assírios, de certa maneira, viram que nesse momento Deus como que inverteu o polo. Deus estava junto do inimigo. Deus se aliou ao inimigo. E ele então veio como disciplina por sobre o seu povo. E a Assíria então é tomado, o rei da Assíria é tomado então de soberba, de altivez. E ele acha então que ele agora iria dominar todas as nações. Mas aí no versículo 12 nós lemos, por isso acontecerá que havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Deus, então, ele iria castigar o rei da Assíria. Deus iria primeiramente cumprir o seu propósito, mas posteriormente ele iria castigar o rei da Síria, porque ele foi desmedido naquilo que Deus permitiu que ele fizesse. Deus é soberano. Deus, ele usa todas as coisas. Deus, ele pode usar até mesmo o ímpio para te disciplinar ou para te abençoar. Deus usa todas as coisas. Deus é soberano. Deus é soberano. A sua vontade não pode ser frustrada. Ela não foi aqui no Velho Testamento e ela não será na nossa vida. Ela não será, porque Deus, ele é soberano. Amém? No capítulo 11, nós observamos aqui mais uma palavra profética a respeito da vinda do Messias. No versículo 1, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Tronco de Jessé, aqui é uma referência ao pai de Davi. Nós sabemos que o Messias nasceu da linhagem ali de Davi. E se diz a respeito desse Messias que virá, que o seu reino será justo e reto, e que ele virá para julgar. Olha só o versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo 4.
mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. O Senhor é esse reto juiz que virá para reinar com justiça, que virá para reinar com equidade, que virá para realmente celebrar a justiça divina, a justiça verdadeira. Sabe, querido, às vezes a justiça dos homens ela pode falhar, mas a justiça de Deus ela nunca falha. Deus nunca falha. Você pode repetir isso comigo? Deus nunca falha. Deus nunca falha. E tem outra coisa também. Deus nunca tarda. Deus nunca chega atrasado. Todas as coisas estão nas mãos dele. E ele vai cumprir a sua vontade na sua vida. À medida, evidentemente, que você responde e se aproxima dele. Amém? Essa é a segurança que nós temos no Senhor. Amém? Essa segurança profética que Isaías nos passa, dizendo que o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Ele vai estabelecer o seu reino de paz. Olha que visão tremenda que ele tem a respeito do reino do Senhor estabelecido aqui no milênio, a partir do versículo 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oh, irmãos, tem que haver no nosso coração um anseio profético pela volta do Senhor. Tem que haver no nosso coração esse anseio profético de ver o Senhor. Tem que haver no nosso coração esse desejo pela volta do Senhor. Esse desejo pelo estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. Você tem esse desejo? Na própria oração do Pai Nosso, o Senhor nos orienta a clamar, a pedir, venha o teu reino, venha o teu reino. Em alguma medida nós temos experimentado do poder deste reino no meio da igreja, no meio da habitação do Senhor, no meio da casa de Deus. Mas nós precisamos ter um clamor no nosso coração e no nosso espírito. O profeta que tem esta visão profética, o profeta que vê, que enxerga o propósito eterno, ele tem um desejo, um anseio no seu coração. Querido, você tem que ser alguém que anseia pela volta de Jesus. Você tem que ser alguém que anseia pela volta de Jesus. Se o Senhor voltasse hoje, como está a sua vida? Se o Senhor voltasse hoje, se o Senhor revelasse a você que ele estaria voltando esta semana, qual seria a sua reação? Você levantaria as suas mãos e diria ao Senhor, bendito que vem, bendito que vem. Você levantaria as suas mãos com o coração grato a Deus? Ou será que você ficaria temeroso? Ou será que você ficaria receoso? Ou será que porventura você, na verdade, não estaria pronto para a volta do Senhor? Para o estabelecimento, na verdade, desse reino do céu sobre a terra? Será que você é alguém que ainda está apegado às coisas dessa vida? Será que você é alguém que ainda está aí esperando algo que tenha que acontecer aqui no natural, na sua vida, que é mais importante para você do que a volta do Senhor? Nada pode ser mais importante para nós do que a volta do Senhor. Nada deve ocupar a primazia do nosso coração, a não ser esse desejo de que o Senhor volte. Esse anseio, esse clamor que diz, Hosana. Esse clamor que diz, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Sabe, querido, esse deve ser o clamor do seu coração. Às vezes nós ficamos tão embriagados com as coisas dessa vida. Às vezes nós ficamos aí tão ocupados com as coisas dessa vida, querido. Às vezes você gasta tanto tempo com preocupações tão pequenas. Às vezes problemas que nós achamos que são tão grandes. Quando nós colocamos esses problemas, esses pequenos problemas que podem surgir na nossa vida, quando nós os colocamos na perspectiva da eternidade,
na perspectiva do propósito eterno de Deus, tudo isso fica tão minimalista, tudo isso fica tão pequeno, tudo isso fica tão sem importância. Oh, meu irmão, que haja em você um coração desejoso pela volta do Senhor. Que haja em você esse anseio profundo pela volta do Senhor. Que haja em você esse desejo do dia em que o Senhor voltará e estabelecerá o seu reino de justiça e de paz. Que haja em você esse desejo de ver o leão pastando junto com o boi, porque não haverá mais esse instinto de violência. Não haverá mais animosidade. A criança vai poder passar a mão no leão sem perigo algum, porque o Rei dos Reis, porque o Príncipe da Paz habitará no meio dos homens. Aleluia. Aleluia. Aqui no capítulo 12, encerrando a nossa aula, nós observamos esse canto de louvor e restauração. Nós observamos esse anseio profético que deve haver no nosso coração pela salvação do Senhor. Aqui nesse cântico do capítulo 12, finalmente Israel louvará o Messias. Finalmente o povo de Deus, ele será colocado como um testemunho para as nações. Isso acontecerá na volta do Senhor. Isso acontecerá. Abra comigo aí no capítulo 12. Gostaria de convidar você a se colocar de pé nesta hora. Pegue a sua Bíblia com você. Abra a sua Bíblia com você aí no capítulo 12. Eu gostaria de ler, gostaria de profetizar esse cântico juntamente com você. Fique de pé nessa hora. Aqui então nós temos: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Aleluia. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Grande é o Santo de Israel no meio de ti. Feche os seus olhos, clame. Clame por um instante pela volta do Senhor. Feche os seus olhos e diga nessa noite: Maranata, vem, Senhor Jesus. Feche os seus olhos e diga nessa noite: ora, vem, Senhor Jesus. Estabelece o teu reino de paz no meio dos homens. Ó Deus, acaba com a injustiça e com a iniquidade. Ó Deus, estabelece o teu reino. Estabelece o teu governo no meio dos homens, ó Pai. Que haja paz, que haja paz. Que os homens possam andar pelos seus estatutos, ó Pai. Que os homens possam ser guiados pelo teu Espírito, ó Deus. Ó Pai, vem sobre nós. Venha o teu reino sobre nós. Venha a tua graça sobre nós. Venha a tua vida sobre nós. Ó Deus, coloca no nosso espírito, ó Pai, um clamor que clama dia e noite. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Deus te abençoe.